Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha, o sistema imunológico é a defesa natural do corpo contra infecções, atacando também células cancerosas. Considerado um dos avanços mais promissores do combate ao câncer, a imunoterapia utiliza o próprio sistema imunológico do paciente para combater tumores. E para falar sobre esse tipo de tratamento, nós convidamos para participar aqui do NIPON o professor de Biologia do Colégio Objetivo, Guilherme Francisco, mais conhecido como Guima. Professor Guima, seja muito bem-vindo, professor. Olá, Silvia, tudo bem? Prazer revê-la. Olha, o professor Guima é graduado em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP e realizou extensão universitária em Bioquímica pela Harvard University. Maravilhoso realmente a gente falar sobre isso, porque realmente é o que nós estamos falando, né? Imunidade, imunoterapia. Agora, especificamente, eu quero saber do câncer, professor. Como o câncer se desenvolve? Muito bem, Silvia. O assunto oncologia é um assunto biologicamente muito interessante, né? Porque você vê que a complexidade do sistema, né? Como o sistema ele funciona e ele eventualmente erra, né? Ele não é uma máquina perfeita. O que acontece é que as nossas células, digamos, elas são programadas geneticamente para crescer até um certo ponto, até o tecido, né, tá organizadinho, bonitinho. Tá? O que pode acontecer, e é o que anos e décadas de pesquisa mostram, é que mutações genéticas, alterações no material genético, no DNA, seja de uma causa externa ou mesmo causas internas, levam a célula a perder o controle natural. Esta célula que perde o programa normal, né, o programa natural, ela pode dar um primeiro passo, né, para acumular uma segunda mutação, pode dar mais um passo para acumular uma terceira mutação, e dependendo do local do corpo, né, variando aí de 2, 3, até 10 mutações, você torna esta célula renegada. Ou seja, você torna o programa diferente. Uma célula que deveria somente crescer e parar, passa a ser uma célula que multiplica, multiplica, multiplica. Né? E essa multiplicação de células de maneira descontrolada, né, é o pilar central do que nós chamamos de câncer. Tá? Obviamente, ele envolve mais coisas. O tumor vai crescendo, ele vai recrutando outras células, ele vai formando novas coisas, né? Mas digamos que o pilar central é que todo tumor surge de mutações genéticas. Falando em mutações genéticas, então o câncer ele é hereditário? Essa é uma outra excelente pergunta, né? O câncer em si ele não é hereditário. Não é porque, de repente, eu desenvolvo um câncer mais para frente que os meus filhos terão. Não é assim que funciona. Tá? Agora, o que a gente pode discutir, e é discutível, né, e até já se sabe bastante, é que até 10% dos casos de tumores tem a ver com uma questão genética, onde o indivíduo que tem uma mutação transmita essa mutação para os seus descendentes, para os seus filhos, só que essa mutação, ela aumenta a chance do desenvolvimento. Né? Se a gente pensar que o tumor vai surgir depois de 3, 4, até 10 mutações, o paciente já ganhou uma. A pessoa já ganhou uma dos pais. Tá? Aí ela vai precisar desenvolver as outras para desenvolver um tumor. Então, o tumor ele é diretamente herdável? Não. Mas é transmitido o aumento de chance, a suscetibilidade ao desenvolvimento. Aí nós temos muitos exemplos, como o câncer de mama, tem característica hereditária, câncer de pele, em algumas situações, câncer de próstata, câncer de colo retal, né? Tem componentes genéticos muito bem identificados em algumas populações e algumas famílias. Mas dá para a gente saber a causa de cada um desses cânceres? Não, porque são vários tipos, né? Mas dá para a gente definir quais são as causas? A gente vai voltar na ideia de que ele surgiu por uma mutação.
Agora, como surgiu a mutação, aí a gente fica muito difícil de você entender. Porque, pra você ter uma ideia, algumas pesquisas mostram que se você tem uma mutação hoje, isso só vai se tornar um câncer detectável depois de 10, 15, 20 anos. Entendi. Então fica muito difícil rastrear o que aconteceu. Obviamente, a gente tem estilos de vida que propiciam, né, ou hábitos de uma pessoa que aumentam a chance. Né? Tá. É aquela coisa, não é que 100% de certeza que vai dar, mas você aumenta muito a chance disso acontecer. Falando nisso, então, por exemplo, a prática de atividade física, ela melhora a imunidade do corpo e pode, sim, inclusive, diminuir os riscos do desenvolvimento do câncer? Sim, existe sim. Se sabe bastante que, por exemplo, o estilo de vida, né? Um estilo de vida sedentário, o tipo de alimentação, alguns hábitos, né, de vício, são fatores que de fato contribuem. A atividade física ela é super importante porque ela de fato uma atividade física bem feita, moderada, né? Exagero não, mas moderado, você treina o sistema imunológico, ele fica mais reforçado. Um sistema imunológico mais reforçado pode detectar, né, uma célula ali que está começando a ficar renegada, né, uma célula que já tem uma primeira alteração. Então, você aumenta a chance do sistema imunológico reconhecer uma célula, que possivelmente pode ser uma célula tumoral, e eliminá-la. Né? O nosso sistema imunológico tem essa enorme capacidade, né? Reconhecer alguma coisa que não está bem e tentar eliminar o problema. Então, sim, né, a atividade física, a boa alimentação, são fatores que contribuem. Né? A gente sempre está falando aqui na questão de contribuição. Né? É uma coisa importante. Desculpa. Não, e principalmente, né, como você disse, essa mudança de hábito. Né? Todos nós temos consciência de que bons hábitos são excelentes para tudo, né? Para a imunidade, para evitar alguma doença ou para prevenção de doença. Agora, essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento, então, ela pode diminuir essa incidência. Ele pode ter as mutações, mas diminui a incidência de alguns tumores. E quais seriam esses tumores, então? Olha, a gente pode correlacionar muito bem, Silvia, alguns fatores que se conhecem muito, estão muito relacionados ao desenvolvimento de certos fatores. Eu sempre gosto de falar para os alunos o péssimo hábito de achar que ir para a praia e tomar sol, torrar ao meio-dia, não é nada bom. Né? Existe um corpo de evidência tão forte que exposição à luz ultravioleta é o principal fator de câncer de pele. Né? Então, a pessoa que tem o hábito de ir à praia, né, é o que a pessoa que vive no escritório, né, todo dia ali trabalhando, legal. Quando é nas férias, a pessoa acha que ir para a praia e ficar tomando sol o dia inteiro sem proteção é legal, porque o corpo bronzeia. Mas, a quantidade de ultravioleta que você toma é absurda. Né? Então, você está expondo o seu corpo, as suas células da pele, a um fator altamente mutagênico, que é ultravioleta. Então, muitos cânceres de pele, que é o que mais o maior número de casos de câncer no Brasil e no mundo é o câncer de pele. É o número 1, né? Porque é o câncer, é o maior órgão. Né? Felizmente, ele não é o mais letal. Né? A incidência de mortalidade dele é relativamente baixa. Mas é o câncer que mais tem. Por hábito de tomar sol. Né? O clássico, o fumo, né? O tabagismo relacionado a câncer de todo o trato digestivo. Né? A pessoa está fumando, é a língua, né? É a garganta, é o esôfago, né? É a laringe, é o pulmão. Né? Câncer de bexiga, mas o que tem a ver a bexiga? Substâncias do cigarro vão cair na corrente sanguínea, vão ser filtradas pelo rim e acabam chegando na bexiga. Então, o hábito do tabagismo é um dos maiores. Né? O alcoolismo é um fator. Sexo sem proteção é um fator. Por causa do HPV. Né? Todos os cânceres de colo de útero estão relacionados ao HPV. Então, aí você envolve
proteção. E uma coisa muito interessante que surgiu, nas últimas décadas, isso vale mais uma curiosidade, nas últimas décadas aumentou muito o número de câncer de esôfago, né, de cabeça, pescoço, esôfago, relacionados ao HPV. Por quê? Porque sabe-se que hoje muitas pessoas, né, muitos jovens, praticam sexo oral sem proteção. Então, é uma mudança comportamental dos últimos anos que hoje a gente está vendo que está tendo consequências. Olha que importante, né? E assim, professor, quando a pessoa ela exagerou muito anos atrás, aí ela se conscientiza e para, o que ela fez para trás, isso daí ainda afeta, quer dizer, essa conta vai ser cobrada lá para frente, ou quando para, já tem aí já cria uma imunidade maior, a gente pode até ficar sem a possibilidade de ter um tipo de câncer. Não, não. Imaginar que é aquela questão, né? Desde o surgimento da primeira mutação, potencialmente carcinogênica, até um diagnóstico, se demorar de 15 a 20 anos, se a pessoa parar no meio, pode ser que a mutação já tenha ocorrido. O primeiro passo já foi dado. Aí pode ser que o segundo já tenha sido dado, o terceiro sido dado, né? Então aí vai da evolução natural de como a célula entende aquela mutação. Se aquela célula com a mutação vai continuar existindo, né, naquela população de células, aí ela pode vir a se tornar uma célula tumoral. E professor, assim, que realmente é um bicho-papão, né? Aquela coisa, quando fala assim, as pessoas até tremem. Pensando no tratamento, a quimioterapia, quando a gente fala, nossa, ele está fazendo quimioterapia, o que é? E como funciona? A quimioterapia tem um estigma muito forte, né? De fato, muito forte, mas é bom falar, né, que a quimioterapia mudou muito. Hoje, aquela ideia de que a pessoa vai tomar quimioterapia, vai cair os cabelos, não é mais tão verdade. Depende muito do medicamento. A quimioterapia ela é baseada na ideia de que você vai dar alguma substância, tá, que vai atacar as células tumorais, fazendo ela morrer. Né? Ou ela acabar morrendo, ou ela optar por morte. Tá? Você tem hoje substâncias, né, da quimioterapia que induz a célula a cometer uma morte voluntária. Né? Mas no geral, a quimioterapia são moléculas, tá? Substâncias químicas, tá? Que vão agir em determinados momentos da vida de uma célula tumoral, tá? Induzindo ela à morte. Nessa nossa discussão, é bom o ouvinte entender que a quimioterapia ela é direcionada para a célula tumoral. Okay? A grande questão da quimioterapia, ela funciona? Sim, em muitos casos ela funciona, embora em outros o tumor crie uma resistência natural. Tá? Isso relativamente acontece. Agora, a quimioterapia, obviamente, ela é voltada para a célula tumoral, mas ela pode muito bem atingir outras células do corpo. Ela não é totalmente direcionada. Né? O paciente que vai tomar quimioterapia, ele vai tomar uma injeção, né, uma intravenosa, né, vai se espalhar pelo corpo. Obviamente que boa parte desses medicamentos vão atingir a célula tumoral, mas outros acabam atingindo outras células, o que pode dar os famosos efeitos colaterais. Tá. E é diferente quimioterapia de radioterapia, né? Sim, porque a radioterapia não envolve agora um medicamento, uma substância química. A radioterapia envolve a emissão de radiação. E ela é muito mais focada. Né? Então, imagina o paciente que, de repente, uma paciente com câncer de mama. Né? Tá. Você pode, num aparelho, né, existe um aparelho que vai emitir radiação, né, e a ideia dessa radiação é destruir a célula tumoral, também é direcionado à célula tumoral, onde aquela radiação, quando incide, né, e aí é mais focada do que a químio, porque a químio você vai substância química pelo corpo inteiro. A rádio ela é mais direcionada, mais focada. Né? O grande efeito colateral da rádio é que ela pode atingir as células ao redor. Né? Imagina, é um feixe de radiação, né, que vai atingir a célula tumoral e, obviamente, acaba atingindo outras. Existe uma subparte da radioterapia que é chamada braquiterapia, onde aí o médico ele insere, né, no órgão do paciente uma cápsula que emita radiação local. Então pode ser uma radioterapia externa, né,
numa máquina ou interno. Aí vai depender do procedimento médico, o que eles optarem por ser melhor. O professor, nos últimos anos o tratamento de tumores com imunoterapia, né, que até é o motivo da nosso papo, tem sido uma grande novidade. E o que é então a imunoterapia? A imunoterapia, ela é muito moderna, né? É o último grande avanço, né, no tratamento oncológico, e ele envolve agora não o ataque à célula tumoral, né? Porque a quimio e a rádio, como a gente conversou, ataca a célula. Tá. A ideia da imunoterapia é você reforçar o sistema imunológico para que o sistema imunológico reconheça melhor a célula tumoral e ataque. Onde veio o princípio? E aí vem uma questão biológica interessante, mas ruim para a questão médica. Sabe-se que o tumor, na sua evolução, o câncer ele tem a capacidade de enganar o sistema imunológico. A evolução de uma massa tumoral, entre outros fatores, envolve enganar o sistema imunológico, neutralizá-lo, em alguns casos, matar. Né? Lembro de alguns casos muito interessantes. Você tem o sistema imunológico reconhecendo que aquela célula não é boa, ela está tumoral. Só que na hora que ele chega para matar, o tumor solta um fator ou apresenta uma proteína que ou faz o sistema imunológico ficar atordoado, né, ficar perdido, ou acaba matando o sistema imunológico. Nossa, que incrível. Né? Então, é interessante do ponto de vista biológico, né, mas para tratamento, isso é péssimo. Né? Os anos de estudo, né, os anos de pesquisa, levaram ao entendimento do que a massa tumoral libera um fator X que pode ser inibido. Então, a imunoterapia, ela, entre as várias braços da imuno, que a gente vai, obviamente, discutir, um deles é neutralizar a proteína que neutraliza o sistema imunológico. Né? Então, eu vou desativar o mecanismo de defesa do tumor. O tumor se defende enganando o sistema imunológico. Eu não vou deixar mais o sistema imunológico ser enganado. Tá? Então, existem substâncias que deixam o sistema imunológico ainda ativado. Tá? Então, aí é uma resposta natural específica. O efeito colateral é muito menor. Né? Compare com a químio, que tem um espectro de ação amplo. A radioterapia, que vai focar, mas vai pegar as células lá próximas, né? E o sistema, a imunoterapia, que eu vou focar naquele tumor. Então, o meu sistema imunológico... desculpa, Silvia. Pode terminar. Né? Eu quero falar, existem outros passos da quimioterapia, da imunoterapia, que é, e esse é muito interessante, você pega o sistema imunológico do paciente, leva para o laboratório, treina estas células no laboratório e devolve para o paciente um exército treinado. Né? Imagina que eu vou pegar um soldado raso, vou treinar como um super soldado e vou devolvê-lo. E aí a taxa de sucesso tem sido muito boa, os números do sucesso são muito interessantes. Por isso que a imunoterapia ela tem brilhado os olhos de oncologistas, de hospitais, né, porque ela tem sido muito interessante, muito interessante. Agora, para quais tumores especificamente a imunoterapia tem sido usada e com sucesso? Então, a grande questão é, o tumor precisa ser aquele tumor que chame a atenção do sistema imunológico. Tem tumores que não são, que são, digamos, tumores quietinhos. Eles estão crescendo ali, ninguém está vendo, beleza. Para ter sucesso com a imunoterapia, tem que ser um tumor mais escandaloso, que chama a atenção do sistema imunológico. Então, por exemplo, o melanoma maligno, que é um câncer de pele agressivo, câncer renal, câncer de mama, alguns tipos de linfoma, né? E câncer de pulmão são exemplos de cânceres que a taxa de uso da imunoterapia tem sido muito boa. Né? E a gente tem mais de 200 tipos diferentes de tumores. Então, como eu falei, aqueles tumores escandalosos, né, que vão chamar a atenção do sistema imunológico, são bons candidatos. Infelizmente, nem todos os tumores são assim. Né? Então, aí
para imunoterapia, para esses tumores, já está um pouco mais complicado, vai demandar um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de acompanhamento. Em que momento da descoberta do câncer é possível aplicar a imunoterapia com sucesso? No início? Pode estar mais avançado, também tem sucesso? Em que momento? A gente tem visto que depende do tumor, né? Essa é a questão. Os tumores, a outra grande mensagem sempre importante é que os tumores não são iguais. Embora a gente jogue todas as doenças com o nome de câncer, são comportamentos completamente diferentes. Então, se para o câncer de mama serviria, por exemplo, no começo, para um câncer de melanoma seria uma estratégia mais para o final. Tá? Qual que eu acho que é o grande fator limitante? O preço. Né? Infelizmente, é uma terapia nova e muito cara. Né? E, obviamente, que a vida não tem preço. Né? A vida de um ente querido nunca tem preço. Mas, em questão de medicina, a gente precisa pensar também em custo-benefício. Né? E quanto a gente pode oferecer uma técnica, né, muito poderosa, mas por um preço muito alto. Então, às vezes, um tumor simples trata com quimioterapia, que ele tem uma chance de sucesso enorme. O câncer de testículo, com quimioterapia, 95% dos casos, cura total. Né? Para outros que são mais difíceis de tratamento, talvez a imunoterapia seja o último recurso. Mas a gente entra nessa discussão que, para a oncologia, a gente precisa, infelizmente, discutir a questão do custo do tratamento. Porque, Silvia, sempre alguém vai pagar a conta. Né? Se não é o próprio paciente que tenha recursos, você vai jogar no SUS. Né? E até onde o SUS pode. Né? Então, existe, infelizmente, também essa discussão do valor do tratamento. E professor, o maior medo que todas as pessoas têm, lógico, de ter câncer, todo mundo tem. Mas é assim, quando é detectado o câncer, o medo, o grande pavor é a metástase. Então, eu queria que você explicasse o que é metástase e por que o seu diagnóstico é importante. A metástase, ela é definida como o crescimento de uma massa tumoral fora do local de origem. Então, o tumor, ele é safadinho. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E alguns tumores, que são justamente os chamados tumores malignos, chegam na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, células tumorais são espalhadas. Quando essa célula tumoral, que está na corrente sanguínea, conseguiu chegar em outro local, ele pode se instalar e crescer. Isso é metástase. Né? Então, por exemplo, um câncer de pele, um melanoma, é muito comum, ele obviamente vai nascer na pele. Ele é um câncer cutâneo. Né? Mas uma vez que ele atinja a corrente sanguínea, é muito comum ele espalhar para o cérebro, para os ossos. Né? E o grande problema da metástase é onde ele está agora. Porque se eu sei onde ele está, de repente eu posso dar uma quimioterapia, o tumor diminui, método cirúrgico retira. Né? Aí você pode ter uma chance de sucesso enorme. O tratamento cirúrgico é também um mecanismo muito poderoso. Você retira a massa tumoral, vida que segue. Né? Agora, se ele atingiu metástase, onde ele está? Essa é a questão. Detectei ele aqui no cérebro. Mas pode ser que daqui a alguns meses ele apareça no osso. Daqui a alguns meses ele apareça no fígado. Né? Então você tem uma massa de tumores se espalhando, alterando o funcionamento daquele órgão. É isso que é o grande problema. É um conjunto de células renegadas que vai se instalar em outro órgão e vai soltar uma série de substâncias, vai roubar a comida, deixando aquele órgão não funcional. Né? E muitas vezes, o problema é que essa metástase não responde muito bem a químio, rádio, né, ou mesmo a imuno. A imuno é uma boa, né? A imuno também é uma boa. Mas aí, outra questão, né? Câncer não é a mesma coisa do início ao fim. Esse é talvez o grande desafio para as próximas décadas de pesquisa. É entender que dentro de uma massa tumoral, eu tenho um conjunto de células A
um conjunto de células B, um conjunto de C, D, E, vários tipos diferentes. Se eu dou uma droga que mata a população A população B não fez nada. E o câncer volta. Né? Esse é o grande desafio, entender que agora, antes, na década de 70, a visão, década de 70, 80, talvez, o câncer era uma coisa só. Não é mais. É um monte de células diferentes que se comportam de maneiras diferentes, respondem de maneiras diferentes. Então, estou dando uma quimioterapia poderosa para o local A. Mas como metastatizou, pode ser que é a população E, população K, população Z, não vai funcionar do mesmo jeito. E é a mesma coisa, como é que a gente define aí a diferença entre o tumor benigno e o tumor maligno? O benigno só está ali para quê? O benigno tem um crescimento lento e, com raríssimas exceções, não invade outros locais. Então, ele tem um crescimento muito lento, vai ficar ali muito localizado, né? Identificou um tumor benigno, operou, 100% vida, tranquilamente. O maligno, por definição, são células que crescem muito rápido, né? E têm a capacidade de invadir outros órgãos, ou seja, metastatiza. Aí que vem a ideia do maligno, né? Porque ele vai se espalhar e aí vai ser um grande desafio. E professor, dá para a gente colocar assim, um ranking no sentido de piores cânceres? Porque, por exemplo, a gente sabe, a gente observa, né, que todos aqueles que são do intestino, essa área aqui de estômago, são difíceis de reverter. Então, dá para ter aí um ranking do que quais são piores, quais não são? A questão não é nem o tipo de tumor, mas é o quanto a gente demora para diagnosticar. Né? Por que a gente pensa nos tumores, como você falou, tumores de cavidade intestinal? Porque a pessoa só vai sentir algum sintoma quando o tumor estiver avançado. Diferente se você tiver um tumor na pele. Né? Tumores de visível, pele né? É uma mancha, né? É um machucado que não cicatriza. Aí, automaticamente, você vai no médico. Ó, tô com uma manchinha aqui diferente. O médico vai diagnosticar. É um tumor inicial. Operou, acabou. Tumores internos, esse é o problema. Demora. Né? Ele está crescendo e você não está sentindo. Não tem sintoma. Por que eu vou no médico se eu não tenho sintoma? Né? E aí, quando a gente detecta, infelizmente, ele já se espalhou. Né? Um que tem, por exemplo, uma chance muito grande de letalidade é o tumor de pâncreas. Pâncreas. Mas que pâncreas não tem nem volta, né? Tem pâncreas já... Depois do diagnóstico, a taxa de sobrevida depois de 5 anos é de 5%. Então, em 5 anos, 5% dos pacientes vão estar vivos. Porque é um tumor que está crescendo lento, vai se espalhar e você não vai ter sintoma nenhum. Tudo depende do local. Agora, continua sendo uma sentença de morte, eu não sei. Lógico que nós estamos aqui, amanhã a gente pode morrer, né? Não sabe? A vida da gente é tão incerta, né? Principalmente a gente assistiu isso com essa pandemia e está assistindo ainda. Mas em relação às pesquisas, você vê que já melhorou bastante, já estamos falando aqui de imunoterapia. Em relação às pesquisas, o que a gente pode esperar? O quanto a gente já evoluiu para, quem sabe, daqui para frente, né? A gente conseguir tirar esse lado maligno realmente do câncer. Sim. A outra grande coisa é que assim, a gente precisa abandonar essa ideia de que o diagnóstico é sentença de morte. Não é. Não é. A grande maioria dos tumores, quando diagnosticados de maneira correta, cedo, a chance de cura é de mais de 90%. Né? Então, assim, nossa, tô falando de 90%, falando de um valor altíssimo. Né? A grande questão é que a gente tem aquela ideia dos nossos antepassados, meus avós falavam isso. Né? Nossa, não pode nem falar a palavra câncer porque já é mau agouro, né? Já é uma sentença de morte. Não, os tratamentos hoje são muito bons, o diagnóstico é muito bom. Né? A gente só precisa, de repente, a gente foi discutindo, né? A gente podia até juntar estilos de vidas, né, melhor,
né? Qualquer coisa, vai ao médico, né? Não espere até as coisas estarem piores. O ruim é quando a pessoa, né, deixa para ir no médico, depois eu vou, não, você vai passar. Não, vai ao médico, né? Quanto mais cedo diagnosticado, maior é a chance. Né? O exemplo de câncer de testículo, 95% dos casos são curáveis. Né? Tudo depende do diagnóstico. De tratamento bom, nós temos. Né? E a imunoterapia é a grande promessa daqui para frente. Né? E não tenha dúvida que em poucos anos a gente vai ver mais tumores que estão sendo tratados com imunoterapia de um sucesso assim altíssimo. É uma luta realmente incansável da ciência, dos médicos, dos pesquisadores, e o que a gente tem que fazer é o que você falou, né? É ajudar, fazer a nossa parte. Então, prevenção, bons hábitos, exercícios físicos. Faltou falar alguma coisa, professor? Não, acho que a gente abordou bastante assunto, bastante coisa, Silvia. Não, mas é isso, para se prevenir, tem que pelo menos fazer a nossa parte, a gente tem que ter bons hábitos, certo? Sim, bons hábitos, né? Vá ao médico quando tiver qualquer suspeita, né? Então, largar vícios que não fazem bem a ninguém. Tá certo. Tá bom, professor. Eu acho que foi importante, a gente conseguiu aí esclarecer, né, um assunto que é um assunto doído para muita gente que passa por esse problema, mas a gente tem que realmente abordar. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso Unipion, viu? Obrigado. Sempre que precisar, é um prazer, é meu. Tá bom. E a vocês que estão acompanhando, só lembrando que esse nosso bate-papo aqui fica disponível nas redes sociais para você ver e rever. Até a próxima.